Olá, meu irmão, minha irmã, bom dia. Que esse domingo seja muito abençoado e feliz para você. Que seja o prenúncio de uma semana abençoadíssima com a condução do Senhor, a direção do nosso Deus, e você possa caminhar em paz, na certeza de que tudo está no controle do Senhor. Que seja também um domingo e uma semana em que você possa estar em paz com o seu coração e com aqueles que estão ao seu redor. E é por isso que inicia este culto lendo lá em Colossenses capítulo 3, a partir do verso 12. E a palavra do Senhor diz assim: Então, como santos e amados eleitos de Deus, revesti-vos de um coração cheio de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando e perdoando uns aos outros. Se alguém tiver alguma queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, também perdoai. E, acima de tudo, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. A paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um só corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. O convite do Senhor é que, portanto, o seu coração se encha do amor de Deus, de uma tal maneira que você possa ter compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, que você possa suportar, perdoar, que você possa deixar o Senhor conduzir a sua vida de uma tal maneira que o amor de Deus sempre se faça presente e que ao longo desta semana você possa viver em paz, a paz de Cristo, a paz com Deus e a paz com aqueles que estiverem ao seu redor e com todos aqueles que você tocar ao longo desta semana. Então, vamos orar ao nosso Deus e pedir que não apenas nesta manhã, mas ao longo de todo este dia e ao longo da semana, o Senhor enche o nosso coração de paz, de amor, de graça. Vamos orar. Querido Deus, obrigado por esse momento. Pedimos que o Senhor fale ao nosso coração nesta manhã, na Escola Bíblica Dominical, a lição que teremos, tanto para nós adultos, como também para as crianças. Fala por meio dos louvores, fala aos nossos corações, ó Deus, pela mensagem do Senhor. E que em tudo e em todos os momentos a Tua mão bondosa nos conduza e nos ensine a vivermos em paz, em amor, a termos compaixão e manifestarmos graça para com aqueles com os quais nós convivemos. Fica conosco e abençoa-nos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento, honra e santifique este momento com a tua igreja que é teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bendizer-te e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje, sempre, como foste outrora. No correr da história, revelando teu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador.
és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre como foste outrora. No correr da história, revelando teu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. 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 Muito bom dia, meus irmãos. Espero que vocês tenham passado muito bem essa semana. Hoje temos a lição de número 4, intitulada Engajamento Solidário, e foi escrita pelo pastor Mateus Dutra Rebelo. O texto base dessa lição se encontra em Filipenses capítulo 2, do versículo 1 ao 11, texto este que lerei agora. Portanto, se há alguma consolação em Cristo, alguma exortação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há qualquer sentimento profundo ou compaixão, completai a minha alegria, para que tenhais o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Não façais nada por rivalidade nem por orgulho, mas com humildade, e assim cada um considere os outros superiores a si mesmo. Cada um não se preocupe somente com o que é seu, mas também com o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que devesse se apegar, mas pelo contrário, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou com soberania e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aqui nós percebemos que deve haver uma ação de várias pessoas para benefício de alguém. É aquilo que nós podemos chamar de solidariedade. A solidariedade é sentir compaixão e agir em benefício de alguém. O coração solidário não é uma escolha para o cristão, é algo essencial à verdadeira fé em Jesus Cristo. Nós percebemos que nós temos que ter, de acordo com o texto que foi lido, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E qual foi esse sentimento? Que ele, sendo Deus, não quis ficar na posição lá junto a Deus, mas ele se dispôs a descer, a se tornar em figura humana para viver como nós. Agora, a motivação da ação solidária qual é? É o amor. Nessa pandemia, nós percebemos que foi provocada uma revisão no modelo de convivência social. Nós carecemos de contato físico, nós carecemos de convivência física. E muitos dizem que é necessário se isolar. Agora está havendo um debate de pessoas que acham que deve haver isolamento e outras que acham que não. Independentemente disso, o que deve nos mover em direção ao outro não é a política pública estabelecida, mas sim o amor que decidimos oferecer a outra pessoa. O amor deve superar qualquer diferença ideológica e deve focar na preservação da vida de quem nós amamos. Por amor à humanidade, Jesus desceu e se ofereceu para morrer na cruz. Por amor, nós devemos sair do nosso conforto para fazermos o melhor para o bem do outro. Esse é o amor genuíno de Cristo Jesus e esse é o amor que deve permear a vida de um cristão.
O contexto da ação solidária é a morte iminente. Nós não temos uma vacina eficiente e essa é a causa de toda a dificuldade que vivemos. Se houvesse uma vacina, a população seria imunizada e, consequentemente, o problema acabaria. Então, recomenda-se a reclusão, o isolamento. E isso é para a preservação, para a manutenção da saúde e sobrevivência. Há um esforço mundial para que haja o menor número possível de vítimas fatais desse vírus. Agora, é interessante que nós podemos comparar isso com a nossa realidade espiritual. Há um vírus chamado pecado, que contamina todas as pessoas e ele leva à morte eterna. A vacina é a morte de Jesus Cristo ocorrida na cruz e pelo derramamento do seu sangue nós podemos ser perdoados e livrados da morte eterna, ganhando a salvação eterna. Agora, a ação solidária é um autossacrifício. A questão básica é o que estamos dispostos a dar por aquilo que acreditamos? Essa é uma pergunta fundamental. Nós nos lembramos daquele texto de Lucas 21, de 1 a 4, onde a viúva pobre ofereceu 2 moedinhas de pouco valor, enquanto que os fariseus estavam derramando moedas ali. Mas Jesus falou que ela deu muito mais do que eles, porque ela deu tudo o que tinha. Ela percebia na sua visão que deveria honrar a Deus e deu tudo o que tinha. A questão básica, e eu gostei da frase que esse pastor que escreveu a lição colocou, é a seguinte: dar ofertas expressivas de baixa qualidade moral nada significam quando comparadas às ofertas pequenas, mas moralmente imensuráveis. Não é o quanto, mas o que estamos dispostos a dar. Será suficiente? Vamos pensar nas medidas que estão sendo tomadas. Usar máscara é suficiente? Lavar as mãos com frequência é suficiente? Cumprimentar à distância é suficiente? Nós temos que perceber que para preservar o outro, nós devemos fazer o melhor que está ao nosso alcance. E aí nós encontramos um exemplo muito claro do que é solidariedade. A igreja primitiva é um exemplo concreto disso. Nós encontramos em Atos capítulo 2, a partir do versículo 42 a 47, que lerei agora, o seguinte texto: E eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada um havia temor, e muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando de comum acordo todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava cada dia os que iam sendo salvos. Aqui nós percebemos que os novos convertidos recebiam uma ação solidária, porque aqueles que tinham posses vendiam as suas propriedades e entregavam o dinheiro da venda para os apóstolos e eles distribuíam conforme a necessidade de cada pessoa. Não era um ato obrigatório, era um ato voluntário. Portanto, para se ajudar as pessoas, não se depende da capacidade individual para solucionar problemas, mas sim na ação coletiva para o bem comum. Essa foi a ação da igreja primitiva, o maior exemplo de atitude solidária que encontramos abaixo de Jesus Cristo, o maior exemplo de algo comum. Como Jesus fez-se humano, mas sem pecado, para morrer pela salvação de quem nele crê. Agora, para nós pensarmos e agirmos, o amor é a força afetiva que justifica e impulsiona qualquer ação solidária. Não está nas ideias e nem nas ideologias, está no coração. A luta comum a todos nós é pela preservação da vida, contra qualquer expressão de morte. O fazer solidário ocupa-se em entregar o que estiver ao alcance, mesmo que não pareça suficiente,
porque quantidade não garante qualidade. E por último, a igreja é o centro de fomento de solidariedade entre os seus e em favor dos que ainda sofrem sem salvação. Portanto, você e eu que somos crentes em Cristo Jesus, devemos agir solidariamente, procurando beneficiar, fazer o melhor pelo próximo, seja ele nosso parente, seja ele nosso irmão em Cristo, ou seja ele uma pessoa que ainda não tem Jesus. Com isso, nós estaremos imitando a Jesus, que demonstrou o seu amor, entregando-se a si mesmo por todos nós. O meu desejo sincero é que nós possamos colocar isso em prática. E desejo também que Deus abençoe você durante essa próxima semana e que Ele continue nos abençoando durante o transcorrer do culto de hoje. Amém. Bom dia, crianças, tudo bem? Hoje nós vamos mais uma vez falar sobre um herói da fé. E os heróis da fé foram aquelas pessoas que são exemplos pra gente até os dias de hoje de como ser verdadeiramente bons amigos de Deus. Eles foram pessoas que andavam sempre juntinhos com Deus e eram fiéis a Ele. Hoje, em especial, a gente vai falar sobre um camarada chamado Jó. E Jó tinha uma vida muito boa. Ele tinha muito dinheiro. Tinha também muitos bichinhos. Olha só, ele tinha jumento, camelo, boi, ovelha. E não era só um de cada não, viu? Eram muitos bichinhos. Jó também tinha uma família muito bonita. Tão bonita e tão grande que ele tinha 10 filhos, 3 meninas e 7 meninos. Muitos filhos. E mais importante, Jó era um homem fiel e temente a Deus. Ele estava sempre adorando, engrandecendo, louvando o nome de Deus. Ele era realmente um exemplo para todas as pessoas e para sua família também. Só que certo dia, um anjo muito mau foi falar com Deus. E ele falou assim: é claro que o Jó vai te adorar. É claro que o Jó engrandece o teu nome, louva o teu nome todo dia, Deus. É claro, olha a vida dele. Ele tem um monte de dinheiro, um monte de bicho, uma família bonita. Não sofre nada. É claro que ele vai te adorar. Mas Deus respondeu ao anjo, dizendo: não é só isso que faz Jó me adorar. Você pode tirar toda a riqueza, todas as posses dele, até mesmo a sua família, que ele vai continuar me adorando. Então, o anjo foi até Jó e resolveu tirar todas essas coisas dele. Tirou todos os bichinhos que ele tinha, tirou os seus filhos, tirou todo o seu dinheiro e Jó ficou apenas com a roupa do corpo. Ele estava triste, mas nem por isso ele deixou de adorar a Deus. Jó continuou louvando e engrandecendo o nome de Deus, mesmo depois de ter perdido todas aquelas coisas. Ele não deixou de ser fiel. E então, quando o anjo mau voltou à presença de Deus, ele falou: é claro que Jó continua te adorando, Deus. Olha só, saudável, sem nenhuma doencinha, sem nenhuma ferida. É óbvio que ele vai te adorar. Queria ver se ele estivesse sofrendo, se ele estivesse doente. Aposto que ele não ia te adorar. Mas Deus respondeu de novo: não importa. Se Jó estivesse doente, se Jó estivesse machucado, ele continuaria me adorando. Ele continuaria sendo um homem fiel. Então, mais uma vez, o anjo mau foi até Jó. E dessa vez, ele não mexeu com as posses de Jó, mas com a saúde dele. E ele ficou todo doente, com o corpo coberto de feridas. Ele estava sofrendo bastante.
mas nem mesmo assim ele deixou de adorar a Deus. Na verdade, ele até achou um pouco estranho, principalmente depois dos seus amigos e da sua esposa terem falado com ele: "Poxa, Jó, você nunca fez nada de mal a ninguém, você adora a Deus o tempo todo. Por que Deus está fazendo tudo isso para você?" E Jó ficou pensativo e perguntou para Deus: "Poxa, Deus, eu sou um homem tão bom. Eu cuidava da minha família, cuidava dos meus animais, ajudava as pessoas, mas agora eu tô sofrendo e não posso fazer mais nada disso. Por que você deixou que isso acontecesse comigo?" Mas Deus respondeu para Jó: Eu sou o Criador de todas as coisas, e eu sei de todas as coisas. Eu sei o que é melhor para você, Jó. Não precisa se preocupar, porque eu estou aqui e estou cuidando de você. Eu não te abandono e nunca vou te abandonar. E Jó se sentiu arrependido de ter duvidado da bondade de Deus e começou a orar, pedindo perdão por todas as perguntas e por todas as dúvidas que ele teve, e adorando, agradecendo a Deus porque ele ainda estava vivo. E então, Deus, vendo toda essa adoração e toda essa fidelidade de Jó, devolveu para ele tudo que ele tinha. Jó voltou a ser um homem de muitas posses, com todo o seu dinheiro, com todos os seus bichinhos e também com toda a sua família. Jó voltou a ter uma vida tão boa quanto ele tinha no início, se não até melhor. E com a história de Jó, a gente aprende que não precisamos de todos os bens materiais, de dinheiro, de casas, de um monte de coisa. Nós não precisamos dessas coisas, porque nós temos Deus conosco o tempo todo. A história de Jó não nos ensina que sempre que as coisas forem erradas, Deus vai simplesmente devolver tudo pra gente, dar um monte de dinheiro e dar um monte de coisa boa. Significa que mesmo que as coisas estejam indo mal, mesmo que a gente sinta que está sofrendo e que tudo está dando errado, Deus ainda assim está cuidando da gente. Deus entende as coisas muito melhor do que nós, e Ele nunca nos deixa, nunca nos abandona. Ele está sempre junto com a gente. É isso, crianças. Até o próximo domingo. Tchau! Satisfação é ter a Cristo, não há melhor. Prazer já visto, sou de Jesus, e agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida, eu com Jesus, em alegria, sempre cantando a melodia. Satisfação sem fim. Sim, paz real, sim, gozo na aflição. Achei o segredo, é Cristo em meu coração. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor. Prazer já visto, sou de Jesus, e agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor. Prazer já visto, sou de Jesus, e agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida, eu com Jesus, em alegria, sempre cantando a melodia. Satisfação sem fim. Sim, paz real, sim, gozo na aflição. Achei o segredo, é Cristo em meu coração. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor. Prazer já visto, sou de Jesus, e agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida, eu com Jesus, em alegria, sempre cantando a melodia. Satisfação sem fim. Satisfação sem fim.
satisfação sem fim. Querido irmão, querida irmã, você que nos acompanha em nosso canal do YouTube, Igreja Batista Memorial de Teresópolis, queremos comunicar a você que a liderança, a diretoria de nossa igreja reunida deliberou pelo retorno às atividades presenciais de nossa igreja a partir do domingo, dia 6 de setembro, num primeiro momento apenas pela manhã. Dia 6 de setembro, então, pela manhã, retornaremos às atividades presenciais de nossa igreja, guardando todos os cuidados e todos os protocolos de segurança que serão devidamente anunciados, devidamente explicados para todos os membros da igreja, como a higienização, o uso de máscara, verificação da temperatura do corpo, enfim, várias outras orientações que serão dadas oportunamente para os irmãos. Queremos, entretanto, deixar claro que as transmissões continuarão nos mesmos dias e nos mesmos horários. Às quartas-feiras, às 19h30, aos domingos, às 10h30 e também aos domingos, às 19h. Continuaremos, então, com a transmissão dos nossos cultos neste formato, num primeiro momento, e posteriormente nos formatos que forem definidos pela igreja na continuidade deste processo de reabertura. Sabemos que este ainda é um momento delicado, ainda é um momento difícil, entretanto, entendemos ser o momento de reiniciar gradativamente as nossas atividades. Então, queremos desde já e a partir deste domingo dizer a você que a partir do dia 6 de setembro estaremos retornando nas atividades presenciais no culto da manhã apenas, e posteriormente vamos então retornando e os irmãos serão informados de todo esse processo, de todas as exigências e de todos os cuidados que serão tomados. Que o Senhor Deus possa nos abençoar, nos conduzir e nos dar assim a direção em tudo aquilo que nós ainda vamos fazer. Que Deus o abençoe. Amém. Nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clamar. A verdade é tua palavra que não pode mentir, por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim nos te adorar para sempre, para sempre, ó meu Deus. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está tudo vencer, resposta a todo aquele que clamar. A verdade é tua palavra que não podes mentir, por isso estamos
guarde pelo seu poder, protegidos e velados, desfrutando seus cuidados. Assim lemos em Atos, capítulo 1, verso 8. Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O Instituto Nilson Fanini nasceu do ideal do pastor Nilson do Amaral Fanini, em anunciar o Evangelho de Jesus Cristo àqueles que estavam perto e até os confins da terra. Nesta visão, o pastor Fanini transformou o púlpito da primeira Igreja Batista de Niterói numa tribuna, através da qual pôde anunciar o Evangelho em todos os lugares do Brasil e em várias partes do mundo, realizando cruzadas evangelísticas que conduziram, por meio da graça do Senhor Jesus, milhares e milhares de pessoas em nossa terra e em vários outros países até a presença do Senhor Jesus Cristo. O Instituto Nilson Fanini, portanto, nasce à luz deste ideal, com o propósito de anunciar Jesus Cristo a todos os povos e nações, anunciando que Jesus Cristo salva, liberta e cura, levando assim a nova vida aos corações que conhecem o doce Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Dessa maneira, o Instituto Nilson Fanini hoje realiza este trabalho, dá continuidade a esta obra evangelística e missionária, aonde estamos e até os confins da terra. Cumprindo a ordem do Senhor Jesus Cristo de ir até os confins da terra, o Instituto Nilson Fanini tem realizado o trabalho evangelístico e missionário plantando igrejas Reencontro. No estado do Rio de Janeiro, no Brasil, está sendo plantada a primeira igreja evangélica Reencontro na cidade de Macaé, liderada pelo pastor Roberto Rubner, servo de Deus que tem realizado um bonito trabalho naquela cidade. Do outro lado do Atlântico, em solo africano, o Instituto Nilson Fanini está presente em Angola e em Moçambique. Em Angola, o Ministério Reencontro, Instituto Nilson Fanini, está sendo conduzido pelo pastor João Camueli. O pastor Camueli tem realizado trabalho de plantação de igreja na localidade de Namibe, na província de Namibe, ao sul de Angola, onde tem realizado um trabalho de evangelização, de acompanhamento, de treinamento, de liderança. Do outro lado da África, às margens do Índico, temos em Moçambique o pastor Ibu Saudi, que tem realizado o trabalho de plantação de igrejas naquele lugar, no solo africano. Tanto em Angola quanto também em Moçambique, há a parceria com a Igreja Batista Memorial de Teresópolis e outras igrejas e voluntários que têm participado do sustento da obra evangelística e missionária em solo africano. Também o Instituto Nilson Fanini está presente nos Estados Unidos. Dr. Otto Fanini está plantando em Houston, cidade de Houston, no Texas, a Igreja Evangélica Reencontro, alcançando vidas que precisam do Senhor Jesus na outra América. Em breve, no próximo ano, o Instituto Nilson Fanini estará levando o Ministério Reencontro para o coração da África, na República Democrática do Congo, por intermédio do pastor Pascal, nativo daquele país e que, portanto, retornará no próximo ano para a sua terra, a fim de levar o Evangelho àquele lugar, àquele país. Nosso desejo é o mesmo ideal do Senhor Jesus, de chegar até os confins da terra, levando o Evangelho, levando a mensagem de Cristo Jesus aos corações. Participe conosco, seja um ajudador da obra evangelística e missionária do Instituto Nilson Fanini. Quero compartilhar com você um clamor que vem da África. Lá, o Instituto Nilson Fanini, em parceria com a Igreja Batista Memorial de Teresópolis, está trabalhando em missões, na plantação de igrejas que possam proclamar o Evangelho de Jesus Cristo ao povo africano, em especial em Angola e em Moçambique. E nesses dois países temos desafios que eu quero compartilhar e pedir a sua participação neste momento. Em Angola, precisamos adquirir 2 terrenos, na comunidade de Lucila e de 5 de Abril.
Lá, os crentes estão reunidos, em casas, em residências, mas há necessidade de que seja adquirido os terrenos, tanto em Lucila como em 5 de abril. Precisamos também, naquele mesmo país, construir um modesto templo em Tombva. O terreno já está adquirido, mas é necessário um modesto templo para a reunião dos cristãos. O outro desafio vem de Moçambique. Lá, o Instituto Nilson Fanini está plantando o Centro de Acolhimento, um lugar onde a dignidade dos nossos irmãos será restaurada, através de trabalhos sociais, agrícolas e outros que possam, assim, abençoar as vidas que têm muito pouco, quase nada. Ali também já foi adquirido um terreno de 10 mil metros quadrados e precisamos integralizar o pagamento deste terreno. Estamos então lançando a você um alvo de amor, uma oferta missionária, com R$5.000. Com R$5.000 podemos abençoar e resolver todas essas questões. A compra dos terrenos, a integralização e a construção do pequeno templo em Tombva. Ali naquele país também nós temos 2 pastores, em Moçambique, 2 pastores que precisam cursar o seminário. São pastores leigos que precisam ser capacitados para a obra do Senhor. Eu quero então pedir a sua ajuda, a sua oferta de amor, a sua oferta missionária. Precisamos alcançar o alvo de R$5.000 para que possamos abençoar a África, o povo africano, com a mensagem do Evangelho. Em sua tela estão o banco, a conta, a agência e o CNPJ de nossa igreja. Também está o número do nosso WhatsApp Business, pelo qual você vai enviar o seu comprovante de depósito ou de transferência para que possamos imediatamente enviar essa oferta para o campo missionário. Abençoe a África, atenda o clamor que vem da África. Deus quer e está abençoando os nossos irmãos africanos, mas eu conto com você, com essa oferta de amor. Deus o abençoe. Deus vos guarde pelo seu poder, protegidos e velados, desfrutando seus cuidados. Cuidado com o cancelamento. Cuidado com o cancelamento. Quero chamar a sua atenção para o texto da Palavra de Deus que se encontra no livro de Atos, capítulo 15, a partir do verso 36. E a Palavra do Senhor nos diz assim: A segunda viagem missionária, Paulo e Barnabé separam-se. Diz assim: Decorridos alguns dias, Paulo disse a Barnabé: Vamos visitar os irmãos em todas as cidades onde anunciamos a palavra do Senhor para ver como estão. E Barnabé queria levar também João, chamado Marcos. Mas para Paulo parecia não fazer sentido levar consigo quem desde a Panfilha havia se afastado deles e não os acompanhara no trabalho. E a divergência entre eles foi tão grande que se separaram um do outro. E Barnabé, levando Marcos consigo, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido Silas, partiu confiado pelos irmãos à graça do Senhor. E passou pela Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas. Amém. Cuidado com o cancelamento, cuidado com o cancelamento. A cultura pós-moderna e, consequentemente, a cultura pop normalmente tem trazido novas modas, novos padrões, novos caminhos, né, que ditam comportamento, atitudes, que ditam reações, que são propagadas, né, de uma maneira assim muito intensa, hoje em especial, pela grande comunicação por meio da internet. As redes sociais, as mídias diversas fazem com que novos comportamentos, novas atitudes, novas formas de reagir em relação a esta ou aquela questão são apresentadas, ditadas e tornadas, né, práticas que são assim absorvidas e vivenciadas no dia a dia e manifestas nas formas diversas como podemos nos comunicar.
Uma dessas novas maneiras, né, que vem se manifestando, né, nesta nossa cultura tem sido a chamada cultura do cancelamento, né? O cancelamento é um boicote, né? O boicote que é feito nas redes sociais e também não apenas o boicote, mas uma manifestação contrária, uma repreensão pública para um artista ou uma celebridade de cunho do domínio público das pessoas, de cunho nacional ou internacional, que muitas vezes com uma atitude ou uma fala moral ou politicamente considerada equivocada, é então levada a um verdadeiro tribunal das redes sociais. As palavras ou as atitudes são julgadas, condenadas, e há um verdadeiro linchamento virtual contra aqueles que foram considerados por um determinado padrão estabelecido por um determinado grupo, que aquela atitude, aquela palavra ou aquela reação não eram ou não foram devidas e nem adequadas, e por isso a pessoa é boicotada, é muitas vezes xingada, é muitas vezes bloqueada, enfim. Mas isso não acontece apenas com as celebridades, com os artistas, com os famosos. Também pessoas comuns, né, como nós, que andamos também pelas redes sociais, uma palavra equivocada, uma afirmação não feita de uma forma imprecisa ou indevida, pode resultar em um cancelamento, né, neste boicote, neste até mesmo linchamento pelas redes sociais. Por isso, todo cuidado é pouco, pois um passo em falso pode resultar naquilo que é chamado de cancelamento. Quando olhamos para as Escrituras, nós vemos que cancelar pessoas, e quando olhamos não só para as Escrituras, mas para a própria convivência social, nós entendemos que cancelar pessoas nem sempre é algo recomendado, né? Nem sempre é algo bom. Até porque muitas vezes as evidências, as Escrituras e as evidências revelam que muitas vezes cancelamos pessoas que Deus quer usar para abençoar a nossa vida em um outro momento. Parece irônico, né? Mas muitas vezes Deus age de uma forma que nos surpreende, usando pessoas que não imaginávamos que poderiam ser usadas para nos abençoar. Pessoas que nós cancelamos, pessoas que nós excluímos da nossa convivência, pessoas que nós deletamos, pessoas que nós, como se dizia lá no passado, lá atrás, riscamos do mapa, não é isso? E muitas vezes é essa pessoa que nós não imaginávamos que um dia viríamos a vê-la novamente, muito menos que elas seriam usadas por Deus para nos abençoar, é exatamente esta pessoa que Deus usa para abençoar a nossa vida. Quando olhamos para a Bíblia, nós vemos que a Bíblia fala de pessoas que foram canceladas. Essa não é uma questão da pós-modernidade ou da cultura pop recente, mas nós vemos que o cancelamento faz parte da vida humana desde muito tempo, e a Bíblia fala de pessoas que foram canceladas. Uma pessoa que foi cancelada foi José. José, conhecido como José do Egito, ele foi cancelado pelos seus irmãos, pelo ciúme, pela inveja, por atitudes realmente incorretas que José cometeu por ser ainda um adolescente, sem maturidade. Ele começou a contar os seus sonhos e aqueles sonhos foram assim tão fortes, né? E ele não teve a habilidade para lidar com aquela questão que ele despertou a ira dos seus irmãos, e em dado momento ele despertou até mesmo o aborrecimento do seu pai, dada a sua falta de habilidade. Mas ainda assim, talvez os seus irmãos começaram a alimentar, né, uma raiva muito grande, muito séria, que resultou então numa atitude de cancelamento. José foi vendido, foi mandado para o Egito, fingiram que ele tinha morrido, foi dado como morto, riscado do mapa, cancelado completamente.
Mas é interessante, Deus usa exatamente José para abençoar os seus irmãos, para socorrer os seus irmãos, para salvar os seus irmãos e para manifestar aos seus irmãos uma lição preciosa, a lição do perdão, o perdão que ele dá aos seus irmãos depois que os reencontra. A Bíblia então fala de José, que foi cancelado, mas foi usado para abençoar aqueles que o cancelaram. Outra pessoa que foi cancelada foi Abraão. Abraão foi cancelado por Ló, seu sobrinho. Seu sobrinho, mesmo tendo sido abençoado por seu tio, ficou com inveja e ficou de olho no melhor da terra. Ele não teve nenhum escrúpulo em escolher o melhor, quando Abraão, de uma maneira generosa, disse: olha, não vamos brigar, não vamos nos aborrecer, vamos buscar aqui o entendimento. E Ló diz assim: eu quero a melhor parte, me dá o que eu tenho, o que eu quero, e o senhor segue realmente o seu caminho e eu sigo o meu. Mas é interessante, foi exatamente Abraão que mais tarde, pouco depois, ajudou Ló. Quando Ló se viu em diversos apuros, em diversas situações difíceis, foi exatamente Abraão quem o socorreu. Foi Abraão que, mesmo tendo sido cancelado por Ló, ele intercedeu quando do julgamento de Sodoma e Gomorra, uma vez que Ló morava lá. Naquele momento ali, quem intercedeu pela cidade e, consequentemente, pela vida do sobrinho foi Abraão. Abraão abençoou Ló. Abraão foi instrumento de Deus para abençoar e para preservar a vida de Ló. Deus muitas vezes age dessa maneira. Pessoas canceladas acabam sendo usadas pelo Senhor para nos abençoar. Davi também experimentou o cancelamento. Ele foi cancelado por Saul. Saul, o rei, ficou muito chateado, muito aborrecido, porque Davi, sendo jovem, e um jovem que teve várias conquistas e vários êxitos, ele começou a dividir um pouco a atenção com o rei, e Saul então ficou muito zangado e cancelou, não quis nem saber, cancelou Davi, procurou matá-lo, tentou fazer com que ele parecesse uma pessoa traidora, um traidor do rei, perseguiu implacavelmente Davi. Mas é interessante, a história bíblica nos diz que Davi em vários momentos honrou o rei, em vários momentos preservou, ajudou o rei nas suas dificuldades e preservou-lhe a vida em momentos cruciais e honrou Saul mesmo depois de morto. Davi foi bênção para Saul, mesmo Saul tendo agido dessa maneira contra ele. Interessante, Deus age dessa maneira, Deus usa pessoas que muitas vezes são riscadas da nossa lista para nos abençoar. Mas eu quero me deter um pouquinho mais em outro cancelamento, que foi o cancelamento que João Marcos sofreu e que tem relação com o texto que lemos ainda há pouco, de Atos, capítulo 15, a partir do verso 36. Quando olhamos para esse texto, nós vemos alguns personagens que saltam, que estão predominantes nesse texto. Paulo, Barnabé e o próprio João Marcos são as figuras que aparecem aqui nesse texto. Quando olhamos para João Marcos, o cancelado, nós vemos que João Marcos era um jovem filho de uma família de seguidores do Senhor Jesus. A mãe de João Marcos provavelmente foi uma das seguidoras bem próximas do Senhor Jesus, e as primeiras reuniões da igreja do Senhor Jesus em Atos aconteceram na casa de João Marcos. Marcos provavelmente aprendeu todo o evangelho do Senhor Jesus Cristo diretamente de Pedro. Pode-se imaginar um menino ainda sentado aos pés de Pedro, ouvindo o evangelho, as histórias do Senhor Jesus. Ele cresceu ouvindo as histórias preciosas do Senhor Jesus ao seu coração. Marcos então vai crescendo e ele, diante de tudo isso, ele se sente chamado para ser missionário justamente no ministério, não mais de Pedro, mas no ministério de Paulo e de Barnabé.
Portanto, é um jovem que se coloca para servir ao Senhor, um jovem que se apresenta para servir a Cristo, Jesus, o Senhor, como missionário. Mas, queridos, quando olhamos para a realidade, nós vemos que Marcos, João Marcos, era um jovem. E como jovem, ele era instável também. Ele era um jovem instável e a sua instabilidade se torna ainda mais visível quando sob a ótica de adultos que já encontraram de uma forma ou de outra a sua estabilidade. Então, nós adultos, quando olhamos para os jovens, nós já estamos assentados, já estamos mais definidos em nossa vida, olhamos para os jovens, suas instabilidades, e aquilo ali tira um pouco a nossa paciência, tira um pouco a nossa tranquilidade. Achamos que eles estão demorando demais a chegarem ao equilíbrio, à estabilidade, isso traz, portanto, dificuldades para nós e, consequentemente, para eles também. E aí, então, o texto de Atos fala de uma viagem fatídica, de uma viagem que resulta vários problemas, várias situações. O texto, então, fala de uma preparação de uma viagem missionária. Paulo e Barnabé tinham viajado juntos na primeira viagem missionária narrada em Atos. Agora chega o momento em que Paulo e Barnabé chegam a um entendimento. Era necessário voltar àquelas igrejas, era necessário voltar àqueles alguns lugares para fortalecer os irmãos na fé. Igrejas organizadas, crentes convertidos, mas precisavam ser alimentados na fé. Resolvem então fazer uma nova viagem. Barnabé então diz assim: vamos levar João Marcos conosco, E quando Barnabé faz essa proposta, começa a confusão. Diz o verso 37, Barnabé queria levar também João chamado Marcos. E aí o verso 38 diz assim, mas para Paulo parecia não fazer sentido levar consigo quem desde a Panfilha havia se afastado deles e não os acompanhara no trabalho. Isso quer dizer o seguinte, que Marcos tinha caminhado com eles um certo período, tinha participado de parte da viagem missionária anterior. Mas o que aconteceu? No meio do trabalho, no meio da viagem, no meio da missão, o que acontece com Marcos? Marcos resolve ir embora, podemos dizer assim que a treta começa quando Marcos resolve meter o pé e ir embora. Ele não conclui o trabalho, ele não termina a tarefa, ele não conclui a missão. Não sabe exatamente o que fez com que Marcos voltasse, saísse e deixasse, abandonasse a missão e não a completasse. Saudade de casa, medo de alguma coisa, saudade da namorada, algum tipo de contrariedade, impaciência com os adultos que estavam conduzindo aquela missão? Bem, nós não sabemos e nunca vamos saber o real motivo pelo qual Marcos saiu e deixou Paulo falando sozinho e foi-se embora. O fato é que Paulo, sendo muito sério, muito responsável, muito severo, inclusive, na sua tarefa, na sua obra, ele não aceita esta situação. Não aceita e não perdoa esta instabilidade, este abandono de Marcos. Ele não consegue digerir esta situação, de uma tal maneira que quando Barnabé diz assim, vamos chamar Marcos para ir conosco, vamos levar Marcos junto conosco, num espírito apaziguador, perdoador, de investimento na vida de Marcos, Paulo então diz assim, pera lá, Marcos não anda mais comigo não, não vejo sentido em levá-lo, ele nos abandonou. Ele nos largou falando sozinhos, ele não completou a tarefa, ele não cumpriu, não teve a maturidade para nos acompanhar. Ele não teria mesmo, ele era ainda um jovem e Paulo então diz assim, comigo não vai, comigo não vai. Barnabé é o filho da consolação. Barnabé é aquele homem paciente, aquele homem apaziguador, aquele homem cheio de amor, cheio de cuidados, uns para com os outros. O mesmo Barnabé que descobriu Paulo, ainda Saulo, recém-convertido,
Saulo, quando se converteu, né, e depois se tornou Paulo, quando ele se converteu, ele era perseguidor da igreja, né? Ele era alguém que fazia mal, prendia e até autorizou a morte, né, de Estevão, por exemplo. Então, quando Saulo se converte, quando ele tem esse encontro com o Senhor Jesus e ele vai às igrejas para dizer que ele tinha se convertido, todo mundo sai fora, né? Todo mundo sai correndo. Pode ser alguém que está querendo descobrir quem somos, onde estamos, enfim, para nos prender, enfim. Ninguém quis dar crédito à conversão de Saulo. Aí quem é que cuida dele, quem é que vai ao encontro dele? Barnabé. Barnabé põe a mãozinha no ombro de Saulo e diz assim: chega para cá, meu filho, vamos, eu vou caminhar com você, vou ajudá-lo, eu vou abençoar a sua vida, vou discipulá-lo. Esse era o coração de Barnabé, este era o desejo de Barnabé, ver vidas que foram deixadas de lado, largadas, rejeitadas, canceladas, sendo acolhidas e sendo trabalhadas para darem fruto mais adiante. Barnabé então tenta de alguma maneira intervir naquela situação, mas não houve acordo, não houve jeito. E aí o que acontece? O texto diz que Paulo escolheu Silas e disse o seguinte: olha, Barnabé, não dá. Então, se você quer levar Marcos, siga o seu caminho, eu vou pegar Silas e vou pelo meu caminho. E aqueles dois homens, servos de Deus, tão importantes na obra do Senhor, se separam, não trabalham mais juntos, deixam a sua parceria. Olha, tem acontecido muito isso hoje. Muitas pessoas têm cancelado. Temos visto cancelamentos mútuos por causa de uma divergência de opinião, por causa de uma divergência de visão, por causa de uma divergência nesta ou naquela área. Um cancela o outro, um não quer mais trabalhar com o outro, um não quer mais investir no outro. Amizades se rompem, parcerias são encerradas, vidas que poderiam ser ou receber investimentos são deixadas de lado. Adultos cancelam jovens, jovens cancelam adultos e a vida vai seguindo partida com pessoas de lado e com valores que vão se perdendo ao longo da caminhada. Nessa altura eu quero destacar pelo menos 3 lições que quero deixar desde já com cada um de nós, com você e comigo, lembrando ao meu coração também. Primeiro, nós devemos perdoar e dar mais uma chance. Devemos sempre perdoar e dar mais uma chance. Todas as pessoas erram e nós também. Todos nós temos as nossas falhas, nossas limitações, nossas dificuldades e nós devemos então sempre, antes de encerrar qualquer coisa, conversar mais uma vez, tentar mais uma vez, dar mais uma oportunidade. Mas muitas vezes, na primeira questão, na primeira dificuldade, fechamos o coração e seguimos em frente. Devemos perdoar, devemos dar mais uma chance. Segundo destaque, segunda lição que eu quero fazer também com você, é que os jovens devem ser vistos no seu contexto. Os jovens devem ser vistos no seu contexto. Ainda estão se arrumando, ainda estão se construindo, ainda estão se definindo, ainda estão achando o seu caminho. Eu já me assustei muito com determinados perfis de jovens, já me assustei demais, já arregalei os olhos. Hoje não mais, de forma alguma, Aliás, meu coração tem sido cada vez mais sensível exatamente por aqueles jovens, adolescentes que parecem mais perdidos, parecem mais sem rumo, que estão inquietos, andando por vários lugares e várias direções, algumas delas bastante perigosas, é verdade, mas estão buscando alguma coisa, estão buscando algo. E se de alguma maneira tivermos paciência, amor, compaixão, interesse por essas vidas, podemos chegar perto dessas vidas e podemos, com amor e com graça, podemos ajudar essas pessoas, assim como Barnabé fez, chegando perto de Marcos, podemos de alguma maneira ajudar a que eles possam encontrar caminhos, possam encontrar direção e possam construir a sua vida de uma maneira mais segura, mas precisamos chegar perto e acolhê-los. Terceira lição que destaco aqui agora: não vale a pena desfazer amizades e o companheirismo cristão por causa de discussões que podem ser contornadas pelo amor de Cristo. Muitas vezes deixamos o amor de Cristo de lado, nos fechamos em nossas próprias opiniões e preferimos romper, quebrar
fraturar ao invés de caminhar com o amor de Cristo Jesus. Paulo não teve neste momento esta percepção e preferiu partir com Silas, mas deixando Timóteo de lado. Barnabé, entretanto, acolheu Marcos, acolheu aquele jovem e foi trabalhar com ele, foi realizar a obra do Senhor com ele. Querido, nós precisamos nos comportar mais como Barnabé. É isso. Paulo foi um grande servo do Senhor, mas nesse momento, nessa ótica e nesta questão, o nosso exemplo deve ser Barnabé, que não olhou apenas para as deficiências de Marcos, mas ele conseguiu enxergar em Marcos valor, conseguiu enxergar nele razão pela qual investir, voltar a investir naquele jovem, e assim ele procedeu. Quando olhamos então na continuidade, podemos então ver o que aconteceu com Paulo e com João Marcos. Quando nós olhamos para a vida de Paulo, nós vemos que Paulo, daí para frente, realiza uma obra extraordinária, uma obra fantástica. Uma obra muito dura, muito difícil. Paulo sofreu muito, não como castigo de Deus, mas Paulo sofreu porque as tarefas que ele realizou, somente um homem como ele poderia realizar. Somente um homem como Paulo poderia resistir a tantas lutas, tantas barreiras, tantas dificuldades, tantos desafios. Só mesmo um homem como Paulo, moldado por Deus, poderia realizar tudo aquilo que ele realizou. De tal maneira que a sua obra foi muito grande, maior missionário. Foi o homem que melhor sintetizou e cuidou e trabalhou toda a doutrina de Cristo Jesus, responsável por escrever a maior parte do Novo Testamento, de interpretar a doutrina de Jesus Cristo de uma forma fantástica, maravilhosa, como está registrada na palavra do Senhor no Novo Testamento. Paulo foi uma bênção e realizou um trabalho extraordinário. Terminou seus dias, pelo relato bíblico, na prisão, sofrendo as agruras e as ameaças da execução e da morte por causa do Senhor Jesus Cristo, por causa da sua fidelidade ao Senhor. E João Marcos, o que aconteceu com João Marcos? Bem, João Marcos seguiu o seu caminho com Barnabé. Barnabé o acolheu, Barnabé trabalhou com ele, Barnabé cultivou tudo aquilo que Marcos havia ouvido de Pedro, todo o evangelho, toda a mensagem de Cristo Jesus. Barnabé ajudou Marcos a elaborar tudo aquilo, a conhecer melhor, a se aprofundar. Marcos, então, se torna o primeiro evangelista. O evangelho de Marcos é de autoria deste João Marcos. Um evangelho baseado nos ensinos que ele recebeu diretamente de Pedro. A fonte fundamental do evangelho de Marcos são os ensinamentos de Pedro. Por sinal, os demais evangelhos, Mateus, Lucas em especial, são evangelhos que foram construídos a partir da narrativa de Marcos. Marcos se torna não apenas um homem de Deus, um jovem que se tornou um homem de Deus, mas ele também se torna um instrumento de Deus para escrever o primeiro dos evangelhos. O evangelho mais curto, mais jovial, mais dinâmico. Um evangelho típico de um jovem que com dinamismo, com objetividade, pôde contar a história do Senhor Jesus, o evangelho do Senhor Jesus Cristo. É interessante como Marcos cresce, como Marcos se torna uma figura muito significativa para o reino de Deus. De um jovem cancelado para um jovem de grande utilidade na obra e no reino do Senhor. Mas nós podemos cancelar o cancelamento? Devemos cancelar o cancelamento. Queridos, a vida de Paulo, como disse, foi muito dura. Ele trabalhou bastante, enfrentou muitas situações difíceis e a prisão foi visitada por ele muitas vezes.
Quando abrimos em 2 Timóteo, Paulo está na prisão. Paulo está já envelhecido, desgastado pela vida. Paulo já não é mais o Paulo do capítulo 15, dinâmico, iniciando um ministério de pregação em muitos lugares. Ele está alquebrado em sua saúde, em sua visão, muito certamente, pelas prisões que já havia sofrido, pelas surras que levou, pelos martírios que enfrentou, por tantas adversidades que ele enfrentou. Paulo já estava alquebrado. A segunda carta a Timóteo revela um Paulo que se prepara para a morte, né? Se prepara para o encontro com o Senhor. É um Paulo que está praticamente sozinho na prisão. Um homem que abençoou tantas vidas, um homem que levou o evangelho a tantas pessoas em tantos lugares. Naquele momento se encontra sozinho, se encontra praticamente só. A única pessoa que está com ele é Lucas, que o acompanha nas viagens, o médico amado. Não tem seus livros, não tem com que se cobrir na friagem da prisão. É alguém que está vulnerável, é alguém que está precisando de ajuda. E o que ele pede nessa hora, escrevendo a Timóteo? A versão da NVT, da nova versão transformadora, registra o pedido de Paulo. O que Paulo pede a Timóteo, dentre algumas coisas, Paulo faz um pedido muito especial e ele diz assim: somente Lucas está comigo. Ele declara assim a sua solidão. Somente Lucas está comigo. E ele complementa dizendo: encontre Marcos e traga-o junto com você, pois me é útil para o ministério. Encontre Marcos e traga-o junto com você, pois me é útil para o ministério. Aquele que não foi útil um dia tornou-se o mais importante em outro momento. Paulo não quis levar Marcos, mas ele pôde ver o crescimento deste moço, deste homem. Ele pôde ver na sua hora quase que final que poderia ter participado daquele momento. Aquele que ele julgou que não seria útil e por isso ele cancelou, ele viu depois, mais tarde, que era exatamente quem Deus podia usar para abençoá-lo naquele momento tão difícil pelo qual ele estava passando, pelo qual ele estava atravessando. Querido irmão, você que está me ouvindo nessa oportunidade, o meu apelo a você é: não cancele, ajude, acolha. Não cancele, ajude, acolha, faça como Barnabé, que acolheu aquele jovem, abraçou aquele jovem cancelado, ajudou aquele moço a encontrar o seu caminho. Não cancele um jovem ou uma jovem por sua inconstância, pelas suas incertezas, por aquilo que ora faz e ora deixa de fazer, por aquilo que começou e não terminou. Não cancele um jovem, uma jovem, um adolescente pela sua inconstância. Não cancele pelas dúvidas que demonstra, pelas dúvidas que muitas vezes apresenta. Não cancele também pelas certezas que muitas vezes afirma ter, certezas essas que estão ligadas a questões ideológicas, a questões de identidade sexual, a questões religiosas também. Não cancele por causa disso. Acolha, ao contrário, acolha este jovem, esta jovem, este adolescente. Não cancele por causa de uma aparência que muitas vezes assusta, que muitas vezes está fora do seu padrão e às vezes até fora do padrão de todo mundo. Não cancele por causa disso. Acolha, ame, seja Barnabé, chegue perto, chegue junto como Barnabé. Tire dele, tire dela o melhor que ela tem, que ele tem. Apesar de todos os pesares, tem algo muito bom, algo muito especial dentro desta vida, algo que Paulo não conseguiu ver, mas que Barnabé enxergou com absoluta precisão, por isso investiu, por isso amou, por isso demonstrou o seu cuidado com o jovem Barnabé, para que mais tarde Paulo pudesse dizer: encontre e traga Marcos, porque ele me é
muito útil, me é necessário, eu preciso dele, Querido, querida, Deus tem muitos marcos no meio da nossa juventude perdida, sim, de uma juventude perdida, mas em busca de algo, em busca de alguma coisa. Não sabemos nós sabemos o que eles precisam e nós precisamos ajudá-las com o amor que é a marca especial, a marca característica mais reluzente do nosso Deus. Nós precisamos ajudá-las a encontrar o caminho, a encontrar a direção, a encontrar o sentido e o significado da vida. Nós sabemos como fazer isso, sabemos onde pode encontrar isso. Então, sem moralismo, sem autoritarismo, sem julgamentos, sem dedos apontados, nós devemos chegar junto, acolher, caminhar, ajudar a que eles possam encontrar o melhor desta vida e da eternidade. Precisamos agir como Barnabé, junto a muitos marcos que estão ao nosso redor. Existe algum marcos aí pertinho de você? Ou que você lembre, que esteja na sua memória, certamente você vai encontrar um marcos aí por perto. É um jovem, um adolescente, que talvez você olhe e diga assim: meu Deus, esse jovem é muito doido. Está muito longe, está muito perdido, esse jovem larga para lá porque é só dor de cabeça. É exatamente este que precisa ser acolhido, abraçado, porque lá dentro, com certeza, existe muita coisa boa que pode ser feita, trabalhada de uma maneira especial pelo Senhor, o nosso Deus. Só que nós representamos o Senhor. Nós podemos levar presencialmente o amor do Senhor. Nós podemos manifestar a graça do Senhor. Então, olhe em volta. E se você encontrar um marcos, acolha, abrace, traga para perto de você. Deus vai fazer milagres. Deus vai fazer maravilhas. Eu quero orar por você nessa manhã. Quero orar por você e pedir que Deus, de uma maneira especial, o abençoe, para que você seja bênção para algum marcos que está aí pertinho de você. Querido Deus, nessa manhã, move o nosso coração. Move o nosso coração para a juventude, adolescentes, para os marcos que estão ao nosso redor. Ajuda-nos a não excluí-los, não cancelá-los, não retirá-los de nosso meio ou de perto de nós. Mas ajuda-nos a amá-los e a investir na vida deles, na vida delas. Precisam conhecer o Senhor, precisam conhecer a Tua graça e a Tua misericórdia. Então pedimos, usa a nossa vida. Dá-nos, ó Deus, amor, o Teu amor, para que possamos abraçar essas vidas tão queridas. Senhor, nós nos alegramos pelos jovens que estão na igreja, pelos jovens que estão entre nós, pelos jovens que estão vivendo, ó Deus, o Evangelho. Mas o nosso coração se aperta por aqueles que não foram alcançados ainda, por aqueles que precisam da Tua graça e da Tua misericórdia ainda, que estão buscando, que sendo, ó Deus, alcançados pela Tua graça, certamente realizarão obras maravilhosas para o Senhor. Então, ó Deus, tira de nós todo o julgamento, toda a impaciência, toda a intolerância e coloca o Teu amor em nosso coração para que possamos manifestá-lo a esses jovens e adolescentes que precisam do Senhor, conhecer o Senhor. Precisam, ó Deus, ser amados pelo Senhor, acolhidos pelo Senhor, mas primeiramente por nós como instrumentos e emissários Teus nesta terra. Abençoa-nos, ó Deus, abençoa os marcos, abençoa aqueles que têm se sentido excluídos, afastados, abandonados, cancelados. Que a Tua graça alcance a cada um. É a oração que faço, em nome de Jesus, o Senhor e Salvador. Amém. Chegamos ao final do culto dessa manhã. Que bom, um momento de adoração, de louvor ao nosso Deus. Tivemos a ótima lição da escola dominical, tivemos também a mensagem para as crianças, tão boa e que fala também ao nosso coração. Então, que Deus possa estar abençoando você, que a mensagem bíblica pregada ao seu coração
também possa continuar falando a você. E se existe alguém, se tem um Marcos aí perto de você, alcance-o, acolha-o, invista em sua vida, porque com certeza você vai ver as bênçãos preciosas do Senhor, o nosso Deus. E se você é um Marcos, né, e precisa ser acolhido, então, querido, que Deus possa estar falando ao seu coração, abençoando, restaurando o valor que você tem. E se você precisa de ajuda, quer conversar, entre em contato conosco, os nossos canais que estão sendo projetados em sua tela. Queremos ajudá-lo, abençoá-lo, queremos ser instrumentos de Deus para que a sua vida possa ser valorizada e abençoada pelo Senhor. Vamos orar ao nosso Deus. Pai, obrigado pelo teu cuidado com a nossa vida. E mesmo quando alguém não vê valor ou nos afasta, o Senhor nos acolhe. E queremos pedir, ó Deus, que o Senhor use nossas vidas para acolher mais, para amar mais, para investir mais nas pessoas e assim, ó Deus, ajudá-las a crescer e a ter um entendimento maior do Teu Evangelho, da Tua mensagem e assim suas vidas sejam abençoadas e transformadas. Fica conosco, ó Deus, no restante do dia. Guarda-nos, nós oramos assim, no nome de Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Amém.